Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou o Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje, aqui no stand do Sebrae, para a gente bater um papo com a Laura Orioli, da Rasta Flor, no stand do Sebrae. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada Rodrigo, por me receber aqui. Legal. E para a gente falar de um papo muito importante, que é a preservação de florestas, principalmente. Como que vocês trazem essa solução para o pequeno produtor, para o médio produtor, de um ponto de vista tão importante que é a preservação das nossas florestas, né? Só para me apresentar um pouquinho e contextualizar como que a gente chega nesse ponto do produtor, eu sou engenheira florestal e desde a minha graduação, desde o começo da minha trajetória profissional, sempre tive interesse em como transformar a floresta em produtos que sejam de interesse para a comunidade. Então, venho estudando biodiversidade, espécies nativas que têm potencial, por exemplo, farmacológico e que podem vir a ser empregados, né? Também espécies que são alimentícias e que podem ser utilizadas. Então, um exemplo muito grande é o açaí, né? Que é uma espécie florestal que veio lá do início do manejo e daí foi sendo transformada em uma cadeia produtiva tão querida no país todo. Sim. Então, são várias opções que a gente tem hoje de transformar uma floresta em um potencial de ganho econômico e ainda agregar valor, cuidando dos animais com a medicina ou cuidando da sua lavoura com algum tipo de fitopatologia que existe na floresta e às vezes a gente só não conhece, né? Sim, e é legal você trazer esse ponto, principalmente para a pecuária, né? As áreas de floresta trazem um bem-estar gigantesco para esses bovinos, principalmente, né? Sim. Existe essa relação, né, de que espaços onde são mais arborizados você cria um microclima que é muito mais agradável. Então a gente vê às vezes tem uma árvore no pasto, estão todas as vaquinhas lá embaixo porque elas estão com desconforto térmico, né, e sendo estressadas e às vezes até perdendo produtividade em função disso. Exato. Então é muito importante pensar nesses sistemas para realmente potencializar mesmo o que há de melhor nas duas áreas, né? Sim. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da CAT, da Secretaria de Agricultura. Quando a gente fala da integração lavoura, pecuária, floresta, é um ponto muito relevante que a gente consegue tirar proveito de todas essas integrações, né? Então, como que você vê essa parte da gestão com a floresta e esses benefícios que a gente pode trazer? Eu acho muito legal você tocar no modelo de lavoura, pecuária, floresta, porque é isso. Cada uma nova espécie que você agrega no sistema, você está agregando mais produtividade no seu espaço, né? Isso é um princípio ecológico, inclusive, né? Sim. Que quanto mais você vai colocando, e a floresta permite isso, você trazer a maior produtividade para o seu gado e até mesmo para outros tipos de culturas, como o café, por exemplo, que gosta de uma área sombreada, ou para quem é corajoso e está experimentando cacau na região, é muito interessante você fazer um sombreamento porque traz mais produtividade. E cada espécie que você vai colocando é um novo produto que você está gerando, né? E você promove uma diversidade de entradas para o seu negócio. Você torna a sua propriedade mais segura, economicamente e ambientalmente, porque é isso. Quanto mais diversidade, melhor para todo mundo ali. E quando a gente traz esse ponto de vista, nós temos um código florestal muito robusto. O Código Florestal Brasileiro é um dos mais complexos, né, do ponto de vista de preservação. E conversei com várias empresas aqui no stand do Sebrae e a gente fala muito de crédito de carbono, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa questão ambiental, dessa monetização, né, de tudo que essa propriedade pode trazer de rentabilidade para o produtor rural. Você é muito feliz em colocar que o Código Florestal hoje brasileiro, ele é uma legislação referência mundial, né, para a conservação ambiental. Ele veio de um histórico que estávamos percebendo que as nossas áreas estão ficando sem produzir água, que é essencial, né, para qualquer tipo de cultura. Né? Então, assim, ele veio com esse aspecto de preservação e parecia ser um lugar que não tinha esperança de retornar um dinheiro, mas a grande verdade é que com o tempo isso está evoluindo para que realmente como a gente torna isso rentável para o produtor.
E tem sido feito um esforço muito grande nos últimos anos de desenvolver metodologias de quantificar e transformar isso em moeda. Então, o carbono é uma delas, que a gente começou a entender muito por causa das questões de mudanças climáticas, né? Então, ele correlaciona muito bem com a indústria, as pessoas começam a entender que elas geram um passivo ambiental e que elas precisam compensar isso em algum lugar, né? E então começa a entrar vias de financiamento para que você tenha floresta, né? Então pode ser uma indústria, pode ser uma grande empresa, podem ser negócios locais que têm esse viés de entender que precisa fazer algo, né? Em benefício de um novo modelo econômico, e eles estão chegando. Então não só o carbono, mas também os pagamentos de serviço ambiental. Hoje existem diversas formas de você monetizar com a produção da sua água, com a produção de biodiversidade, né? Também existem créditos que estão sendo desenvolvidos para agregar na biodiversidade. Então, a tendência é cada vez novos modelos surgirem. Porque a gente sabe que isso é uma dor do proprietário rural, né? A floresta, ela é um gasto, ela não é... Na verdade, assim, claro que tem um apelo ambiental, é importantíssimo que a gente faça essa preservação, só que a gente sempre fala como uma empresa, né? A fazenda, ela é uma empresa. E imagina a tua empresa e você não pode usar 20% dela. Sim, né? Então, sim. Como que a gente faz essa conta para rentabilizar aquela área? Né? Quando a gente vai para a Amazônia, por exemplo, 80% você não pode usar. Então, como criar algo que seja rentável, que seja viável, tendo em vista, por exemplo, a Europa? A Europa destruiu tudo. Sim, né? sim. Parece injusto, Parece né? Parece injusto. injusto eu não poder destruir a minha floresta agora. Na verdade, sim. Ou utilizá-la de maneira viável, que seja viável aquela propriedade. E a grande questão é possível, é viável. Negócios florestais existem. Sim, e de grandes empreendimentos. A floresta amazônica ela tem um potencial incrível, madeireiro e não madeireiro, para a indústria fármaca. Assim, é uma gama de possibilidades que a gente só não conhece. A gente, antes de gravar, bateu um papo sobre... Existem produtores que não fazem da maneira correta, existem, como em qualquer área, em qualquer negócio. Mas boa parte deles, dos pequenos e médios, os grandes também, têm um cuidado, estão preocupados com o meio ambiente, isso vale a gente ressaltar. Existem políticas públicas que funcionam. Sim, e eu acho que é muito legal você trazer isso, porque a grande verdade é que o produtor rural, ele gosta de natureza. Com certeza. Ele tem esse aspecto da propriedade ser bonita, ter uma vista, ter seus pássaros, coisa, você pode produzir soja, você pode produzir pasto, né, o gado, enfim. Mas você sabe que isso importa, né? Então eu acho que é muito importante trazer esse lugar de que não é um vilão, é realmente como a gente coopera para isso ser mais positivo para os dois lados. Legal. Né? E ainda trazendo essas possibilidades de negócio, a Rastaflor, como que ela consegue trazer esses impactos florestais para aquele pequeno produtor que tem uma área pequena, como que ele pode comprar e usufruir desse serviço? Legal. Para o pequeno produtor hoje, a gente desenvolveu um sistema para que ele consiga tirar sementes e frutos da floresta. Então é esse o produto que ele consegue, né? Então o sistema hoje ele ajuda o produtor a cadastrar todas as árvores produtivas que ele tem na propriedade dele. Inclusive gerar ali os relatórios básicos para ele entender, eu tenho 15 árvores que estão produtivas, eu tenho essa espécie, nesse momento ela está produzindo, né? Então ele consegue começa a organizar o que são os dados necessários para você ter uma produção florestal e gerar esses produtos que frutos e sementes, eles têm dois mercados interessantes. Frutos podem ser as polpas, então existem hoje diversas espécies, como o açaí. Aqui na Mata Atlântica a gente tem o Jussara, que é um primo do açaí também, que tem uma polpa muito interessante e com um mercado potencial muito grande. Cambuci, enfim, aí tem outras espécies que eu não sei, que o público mesmo pode falar, eu tenho certeza. E você também consegue agregar valor, porque as sementes hoje, elas são necessárias para o mercado de plantios florestais. Então, eu preciso fazer a minha adequação legal e plantar uma área de floresta. Então, a gente precisa dessas sementes para passar no viveiro e daí ser mandada para campo. Então, o produtor ele consegue produzir as sementes
E se ele tiver interesse, ele pode ainda fazer o viveiro e agregar o valor da produção das mudas para depois vender para esses projetos de restauração e compensação de carbono, enfim. Ah, que legal. É bem bacana, é uma renda extra que já começa a acontecer. Sim. E como é um mercado, a restauração, ele é um mercado que ele tem falta. Ele sempre precisa de mais sementes, ele sempre precisa de mais mudas. Então, se você consegue trazer isso dentro da sua propriedade, cada ano que você mapeou um pouco mais das suas espécies florestais que estão ali, você começa a colocar novos produtos disponíveis para o mercado, que absorve. Muito bom, legal. A gente está chegando na parte final do nosso bate-papo. Quero te agradecer por todas as informações, por essa disponibilidade. Como que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Qual a rede social? Legal, a gente pode ser encontrado pelo telefone, o nosso site. A gente tem um Instagram que, enfim, tem essa força para nós. Sigam a gente, vamos começar a produzir esse conteúdo de mais específico sobre a área florestal, e também o LinkedIn, porque além dos produtores rurais, a gente também tem um produto dos produtores rurais de sementes, e para pessoas que estão executando os projetos de restauração, a gente também tem um sistema de gestão que eles podem acessar e ajudar a facilitar a prestação de contas que é necessário no processo. Então no Instagram é @rastaflor? No Instagram é @rastaflortech, _tech. Ok. E o site é www.rastaflor.com.br. Legal, muito bom. Quero te agradecer mais uma vez, que a gente se encontre em outras oportunidades. Legal, muito obrigada pela oportunidade aqui de conversar com você, muito bom. Obrigado. Então, esse podcast é um oferecimento do Sebrae. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até o próximo episódio.